está começando mais um ponto de encontro. E hoje a vereadora Gláucia Berenice, junto com a doutora Márcia Mota. A doutora Márcia é pediatra e vai falar um pouquinho, esclarecer sobre a Semana de Alerta à Síndrome Fetal do Álcool. Bom dia, vereadora. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez no ponto de encontro, falando de um tema tão importante. Márcia, doutora Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu nunca estive aqui antes, né, e eu atendendo ao convite da vereadora Gláucia. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dos usuários de álcool e outras drogas. O que isso acarreta, o que é importante falar hoje de uma mãe, de uma adolescente, e ninguém melhor do que uma pediatra, do que a vereadora que está sempre acima de todas essas condutas aí para estar ajudando o próximo, para estar falando. Por quê? Porque nós vamos ter agora no próximo dia 31 a 6ª Semana de Alerta à Síndrome Fetal do Álcool. Mas antes eu posso fazer uma pergunta à doutora Márcia? Eu queria saber o que é essa síndrome fetal do álcool, doutora? Então, a síndrome fetal do álcool, ela é uma condição irreversível, né, que poderia ser prevenida somente com abstinência ao álcool por essas gestantes, né? Então, é uma condição que não há tratamento, né, mas que pode ser totalmente prevenível. Então, ela é caracterizada por anomalias crâniofaciais. O que seria isso? Alterações da face e do sistema nervoso central desse bebê que ficou exposto ao álcool durante a sua gestação. Além disso, né, ele vai ter alteração de crescimento que pode ser vista desde o nascimento e durante toda a sua vida, né? E também disfunções do sistema nervoso central que podem dar alteração de comportamento, inteligência e comprometer toda a sua vida produtiva futura. Vereadora, qual a importância do seu papel em estar apoiando, em estar à frente aí, mais uma vez, dessa iniciativa? Bom, Jane, nós colocamos a Semana de Alerta no calendário do município. Foi a segunda cidade do Brasil que adotou essa Semana de Alerta como uma possibilidade de mobilizar e campanhas que você está falando com os profissionais da área profissionais da área da assistência social, da educação, da saúde, para falar sobre esse problema que pode ser 100% evitável. É uma doença que as crianças elas vão estar desenvolvendo durante todo o seu... Na verdade, são vários, né, sintomas, várias anomalias, como bem disse a doutora Márcia, e a gente pode evitar de forma a conscientizar a mãe, que na verdade são os 9 meses em que ela está grávida e depois no período de amamentação. Então, o Poder Legislativo ele tem essa capacidade de apresentar projetos de lei para implementar políticas públicas de prevenção, e é isso que a gente está fazendo. Vereadora, eu queria entender um pouquinho quais os riscos que a criança corre quando a mãe é usuária de droga, e eu falei um termo que até a vereadora corrigiu e gostaria que você falasse também. Há uma discriminação quando a gente fala em viciada, né? E não se fala mais, vocês que são técnicas, que estão muito mais aí preparadas, e eu queria que você falasse um pouquinho e a doutora Márcia depois completasse. Com certeza a doutora Márcia vai colocar com muita propriedade, e eu gostaria de lembrar que o consumo de álcool entre mulheres, porque o álcool ele é uma droga lícita, e o consumo de álcool, na década de 70, era para cada 10 homens, uma mulher bebia. Hoje, para cada 4 homens, uma mulher bebe. Olha esse então, índice, nós tivemos um aumento muito grande, muito significativo de consumo de álcool entre as mulheres. E o que a gente percebe, né, que tem toda uma cultura que aprova, né, que a mulher, é como se não houvesse dano à gestação, à formação desse bebê, durante a mãe consumir a bebida alcoólica. Na verdade, a ciência já comprovou, né, e a doutora Márcia vai estar colocando isso para nós, que, na verdade, essa criança ela tem o seu metabolismo ainda em formação. A mulher ela vai metabolizar o álcool de uma forma como uma pessoa adulta, já formada. Agora, um bebê em formação, a forma como ele recebe no seu organismo o álcool afeta diretamente na má formação desse feto.
Então é importante fazer essa campanha, é importante conscientizar, e por isso que se chama a Semana de Alerta. Doutora Márcia, qual é a importância do pré-natal e também a importância da amamentação? Eu gostaria que depois você frisasse bem, porque como nós estávamos batendo um papo aqui antes do início dessa entrevista, você colocou com muita propriedade, Jane, eu gostaria de alertar também para as mães que estão amamentando. Então, no primeiro momento, eu gostaria que você explicasse para toda a comunidade de Ribeirão Preto, para toda a nossa região também, que vai estar assistindo através do YouTube, e eu gostaria que você explicasse isso com muita propriedade que você tem para essas mães, para essas adolescentes que estão num crescente agora de mães, né? Então, eu vou voltar um pouquinho, né, o que você falou, contando um pouquinho da história, né? Então, no século XVIII, já começaram a ver que filhos de mães que usavam álcool, elas eram crianças desatentas e fracas. No século XIX, algumas pessoas falavam que isso era um conceito apenas moralista para evitar que essa mulher bebesse. Mas em 1968, na França, começou a se ver alguns sinais. Até que a síndrome fetal do álcool foi descrita como uma entidade nos Estados Unidos 5 anos depois, em 1973. Então, já faz tempo que se fala sobre isso, mas a gente ainda tem, né? Então, se a gente for pensar, a Gláucia está muito certa de tentar fazer alguma coisa, porque teoricamente seria uma coisa fácil. A mulher não bebe, o problema não vai ter, né? Só que, como ela falou, o álcool, ele está muito disseminado na sociedade, nas propagandas, na televisão. O álcool, ele está associado à beleza, à independência da mulher, assim como o fumo. Então, aquela mulher, ela alcança a liberdade através de algumas coisas, né? Então, muita gente bebe. E esse conceito, ele é livre e é, como a Gláucia disse, legal. Então, o álcool, cada vez mais cedo, ele é incluído na vida das crianças e adolescentes. Tem trabalhos que mostram que os primeiros contatos são lá pelos 8 anos. E na própria família, né, doutora? E na própria família. A França, que é um país que estuda muito isso, onde o álcool, né, o vinho, ele é também nas preparações, as crianças são incentivadas a beber ainda em casa. Então, todos os países onde o álcool é muito utilizado, teoricamente você vai ver isso, né? Então, o Brasil, ele é um produtor de bebida destilada, a cachaça. Todas as mulheres de todas as classes sociais bebem. A única diferença, às vezes, é o tipo de bebida. Mas a gente não pode dizer que isso está numa classe ou em outra. E, infelizmente, existe um conceito popular que um pouquinho só não faz mal. Só que a Organização Mundial da Saúde é clara. Não há quantidade de bebida segura para essa gestante. Então, quando a mulher consome o álcool, em torno de 1 hora, esse bebê já tem a mesma quantidade de álcool que ela. Em 1 hora, doutora? Em 1 hora, ele é transplacentário. Só que a gente tem que lembrar que o bebê não está pronto para metabolizar o álcool. Então, aquele álcool vai permanecer mais tempo nessa circulação. Então, o líquido amniótico e todo bebê teriam essa concentração de álcool. E esse álcool vai fazer o quê? Ele vai fazer alterações na formação desse cérebro. Quanto mais precoce na gestação for esse uso, maior a chance. Porque a formação, ela acontece com 4 a 6 semanas, na embriogênese, quando o fetinho é formado. Certo. Então, teoricamente, a parte segura seria evitar o uso desde o momento que você pensa em engravidar. Porque quando a gente descobre a gestação, a gente já está, no mínimo, com 4 semanas. Então, se a pessoa está se programando, eu gostaria de ter um bebê, eu quero me programar, a partir daí ela já começa com outros hábitos. Teoricamente, né, antigamente tinha um conceito que era consulta pré-nupcial, não sei, né, quem é mais antigo vai lembrar. Seria essa a ideia, você se prevenir desde o momento que você quer. Então, existem outros cuidados, né, que aí a gente já poderia embutir uma palavra que nem existe, que seria o pré-pré-natal, né, isso ainda não existe, mas você se preocupar com as doenças infecto-contagiosas, as sorologias, o uso do ácido fólico para prevenir malformação do sistema nervoso e a prevenção do uso de álcool também. Porque se você vai descobrir que está grávida com 4 a 5 semanas na época do atraso menstrual, você já passou, teve esse hábito todo você já passou
pela fase da embriogênese, também usando o seu álcool. Então, hoje o que alguns trabalhos mostram que 25%, um quarto das mulheres gestantes, continuam usando álcool, mesmo que em pequenas quantidades. Daquele jeito que eu falei no início. Como não há quantidade segura, esse feto pode estar sendo atingido. É lógico que a gente não vai ter certeza de quem vai ser atingido. Mas essa mulher, ela tem que ser instruída que o feto dela pode ser atingido. E quanto à amamentação, doutora Márcia, que é importantíssimo, e você me chamou a atenção e esse alerta da mesma também. forma, né? Existe um conceito popular que o álcool aumenta a produção de leite. Você já ouviu isso? A cerveja preta, né? A cerveja preta, exatamente. Vereadora. Só que trabalhos mostram que é justo o contrário. Ela pode diminuir a produção e, pior que isso, pode alterar a função do sistema nervoso central. Olha que interessante. Então, eu era tão ignorante a ponto de achar, vereadora, que a cerveja preta poderia até ajudar. Isso. Né? E a gente, é um conceito que a gente cultura traz, popular, né? É cultura popular. Cultura. O que a gente tem que aumentar? A ingesta de líquidos. De líquidos. Entendi. Como no geral? Um suco, uma água, né? Alguma Exatamente. coisa mais saudável que mais não saudável. aí a bebida, né? Entendo, olha só. Eu gostaria de falar de uma pesquisa que foi feita aqui em Ribeirão, em 2007. Foram entrevistados 450 gestantes. Dessas 450 gestantes, 21% já estavam numa situação de risco. O uso de bebida alcoólica já considerado de risco. E 9% já tinham sinais de dependência química de álcool. Olha só. Tá? Então, é muito alto. É muito. Esse Hoje, índice está alarmante, né, vereadora? É verdade. Hoje a gente percebe que o setor de marketing da indústria, né, cervejeira, ela aliou muito a imagem da sexualidade, da sensualidade da mulher ao uso da bebida alcoólica. E né? essa liberdade que a doutora também colocou isso. com muita propriedade. Então, né? a mulher sensual na década de 50, de 60, era a mulher que fumava, né? Agora, a mulher sensual é a mulher que bebe, né? Então, a gente vê nos comerciais propaganda de cerveja, né? São as musas, né? Grandes musas aí, brasileiras, atrizes, que fazem os comerciais estimulando a mulher ao uso da bebida, né? E isso já conseguiu fidelizar esse público feminino no sentido de atrelar, né, o sucesso, a independência, a liberdade e a sensualidade ao prazer, né, ao uso da bebida alcoólica. E o que a gente percebe é que a mulher ela não consegue interromper o uso durante um período que, na verdade, são poucos meses, talvez um ano só que ela vai interromper o consumo em função de uma vida que ela está gerando. Né? Então, essa consciência ela precisa ser despertada. E, doutora Márcia, o que você acha que a gente tem que estar despertando hoje para que a comunidade, para que a população esteja mais atenta? Não só essa pessoa que é usuária ou essa pessoa que não tem condição aí, num primeiro momento, de interromper aí com essa condição de estar ingerindo álcool, mas a família também, porque a gente tem que olhar o lado da família, porque há um trabalho feito com a gestante, mas a família também precisa deste apoio, né, doutora? É lógico, assim, a gente tem que pensar que não é só essa mulher usuária de álcool, né? Quando a gente fala, a gente parece que está falando só da alcoólatra, e não é isso. Existem aquelas adolescentes, aquelas que estão na vida usando álcool, aproveitando a vida da forma que a cultura atual está falando, e elas têm vida sexual ativa, então elas podem engravidar. Então a gente tem que ter uma cabeça aberta e não preconceituosa. Não é aquela pessoa que não é um morador de rua, não é só aquela pessoa que usa droga. Exatamente. Ou que usa, não é aquela pessoa, é qualquer um de nós que esteja fazendo a mesma coisa. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós, teoricamente, estaríamos sujeitos. Então a família tem que dar o apoio, porque muitas vezes esse consumo é dentro de casa. Né? E a gente tem que lembrar que as consequências, é lógico, são para o bebê, mas são para as mulheres também. Elas podem ter consequências desse alcoolismo, doenças psicológicas, problemas psiquiátricos, e tem que lembrar que a síndrome alcoólica fetal é o final disso. Mas a gente tem aumento do número de aborto, de natimorto, que é o neném que morre dentro da barriga.
A gente tem aumento de complicações no parto, com a prematuridade, todas as consequências que a prematuridade traz. Descolamento prematuro de placenta, que é um grande risco à vida da mãe. Hipertonia uterina. Então, às vezes a gente foca nesse bebê que nasceu, que lógico, ele tem consequências para a vida toda. Mas a gente tem que lembrar que tem coisas que estão escondidas e muitas vezes subnotificadas. Porque a mulher perde esse bebê, mas às vezes você não consegue identificar claramente a causa, né? E a gente tem que lembrar que nem sempre essa mulher ela tem um estereótipo qualquer diferente. E todas as drogas, né, incluindo o álcool, que é uma droga lícita, pode ter alteração de desenvolvimento e de crescimento. Então aquele bebê pode ser mais leve e mais curto, menor, pelo uso do fumo, do álcool, dos opiáceos, da cocaína, de todas as drogas. Mas o uso do álcool, ele pode ter uma intensidade maior, desde o nascimento, o crescimento até os 3 anos ou a vida toda, podendo na vida adulta essa diferença chegar até 10 centímetros. Isso eu estou falando de uma criança com uma nutrição adequada após o nascimento e as consequências permanecerem, né? E quanto mais cedo esse diagnóstico for feito, melhor a chance de sucesso. Porque tem que lembrar que isso não vai ter cura. Serão tratamentos de apoio para essa criança e essa família. Quando você fala essa criança e essa família, há todo um envolvimento também que é importante essa família estar atenta, né, doutora? É lógico, porque assim, infelizmente, se esse comportamento for uma coisa perene naquela família, naquela mãe, ela pode ter vários filhos com o mesmo problema. Suponhamos, doutora Márcia, que essa mãe não sabia que estava grávida e ingeriu aí o álcool. No momento que ela ficou sabendo, ela parou. Vamos falar umas 4 semanas? Geralmente é isso que a pessoa, né, que a menstruação atrasa, então ela vai e percebe e constata que está grávida. Deste período para frente, ela vai parar de usar aí o álcool. É importante, já vai fazer efeito, ou aquilo que aconteceu no início já afetou? Aquilo que aconteceu no início já afetou. A gente não vai ter certeza, não são 100% dos bebês de mães que usam droga que vão ser afetados. Certo. Então essa incidência ainda está em estudo, né? Tem pessoas que falam que seria de meio a 2 ou 3 nenéns por cada 1000 nascidos vivos. Certo. Então, estimando que em Ribeirão a gente tem uma média de 8.500 nascimentos ao ano, né? Mais ou menos. A gente poderia ter de 4 a 16 ao ano. Isso se a gente tivesse certeza que a nossa incidência era essa. Certo. Esses números não estão claros, né? Tem estudos que falam que o Brasil pode ter 50 mil, que isso chegue a 1 milhão no mundo, mas isso não está muito claro porque ainda é subnotificado. E o diagnóstico é difícil. Algumas crianças têm sinais ao nascimento. Essas alterações de face até podem ter sintomas mais tarde. Alguns diagnósticos são feitos lá na vida escolar. Que aí acontece aquela criança que está no início da sua vida escolar, e a vereadora Glaucia me corrige se eu estiver errada e entra aqui no papo também, vereadora, que é quando a mãe é chamada e fala, olha, mas o seu filho está com déficit de atenção. Não aprende, ou não aprende, ou não lê. Então isso tudo, não é, vereadora? A gente tem que puxar aí para o que aconteceu antes, é isso? E é importante, porque tem a má formação, né? Existem as más formações cardíacas, e várias outras, mas existem também o comprometimento cognitivo, né? E esse é algo importante que vai se manifestar na vida escolar da criança. Bem lá na frente, bem né, lá na vereadora? frente. Agora, nós temos feito um trabalho, essa já é a 6ª semana, a gente tem tentado, né, fazer um trabalho importante junto à Secretaria da Educação Municipal, no sentido de capacitar os professores a identificar. Quanto mais precocemente você identifica, mais você consegue fazer uma intervenção mais eficaz, né? Eu trabalho com criança em situação de vulnerabilidade há 28 anos. Vim conhecer a síndrome fetal do álcool há poucos anos, né, aqui na vereança.
E aí eu pude me reportar a muitas crianças com vida, né, de fracasso escolar, né, tantas tentativas que foram feitas, e a frustração, né, dos profissionais, do pedagogo, do psicólogo, mas não tinha, como a doutora Márcia falou, o diagnóstico é muito difícil de fechar, né? Então, aquela criança, ela precisa de um outro tipo de estimulação, né? Ela precisa de uma outra abordagem pedagógica. E ela vive o fracasso escolar, ela acaba abandonando a escola, né? E o professor às vezes fica muito frustrado, né? Porque não tem uma abordagem dentro daquilo que hoje a ciência já pode colaborar. Então, por isso que a gente tem trabalhado não só os profissionais da saúde, mas também da educação. Você pode identificar com sinais de leitura, né? Porque tem a má formação desde do nariz, do olhos, do lobo, né, ocular, então tem dos lábios, então tem várias malformações físicas que você pode identificar. Agora também tem as questões comportamentais. E quando o profissional da educação ele tem, né, essa informação, ele já vai levantar um sinal de alerta. Será que não pode? Vamos investigar. E essa abordagem a essa criança, ela pode ser feita de uma outra forma, e aí a gente precisa também criar estruturas na educação para acolher essa criança, porque sabemos que existem limites, mas também existem as possibilidades de avanço, né, na vida escolar dessa criança. E é importante que a gente faça assim, todo esse processo, né, de trazer para os profissionais de todas as áreas, né, da assistência também, que tem essa criança nos núcleos, para ajudar essa família e essa criança. E como a doutora Márcia colocou, há em todas as classes sociais, né, vereadora? Não é só na classe menos favorecida, né? A gente tem que também ter esse alerta para que a comunidade fique atenta aí. O álcool, eu acho que é aquilo que é o mais social que existe, né? Ele passa de todas as camadas, né? Então, a gente precisa de levar a informação a todos. E nós temos percebido, né, a demonstração de que o álcool, infelizmente, ele tem trazido para as mulheres, né, um grande dano. A mulher, ela alcançou muitos sinais de igualdade, né, e até essa liberdade de consumir álcool como homem, também a mulher conquistou, mas o organismo da mulher é diferente do homem, né? Então, a mulher, ela se torna dependente, e os danos à saúde da mulher, eles são muito mais rápidos, né? A gente tem pesquisa junto aqui ao CAPES da nossa cidade, o número que aumentou demais de mulheres se tornaram dependentes do álcool e de outras drogas. Então, é importante levar essa informação para a mulher, né? Que o organismo dela funciona de forma diferente do homem. É uma igualdade muito ruim, né? E hoje em dia você vê nas festas aí a moçada, vou falar os adolescentes, porque tudo começa aí na adolescência, doutora Márcia. O uso muito precoce. O uso muito precoce, justamente. As mulheres hoje em dia bebendo muito, mas muito mais do que o homem. Então isso também causa essa estranheza, ela fica né? vulnerável ao abuso sexual. Exatamente. Né? Ela fica vulnerável até a um relacionamento consensual, mas sem proteção, né? Ela fica vulnerável a uma DST, a AIDS, sífilis. A gente estava falando antes como que aumentou o número de sífilis no Brasil, e aqui em Ribeirão Preto muito, e crianças que estão nascendo com sífilis. E diagnóstico e a doutora Márcia, vamos abordar esse assunto. Na adolescência. Vamos falar um pouquinho do que a vereadora Gláucia Berenice falou com muita propriedade, eu achei oportuno, que a doutora Márcia, com essa propriedade que tem, falar um pouquinho desse aumento das sífilis, que até há pouco tempo, doutora Márcia, me corrige se eu estiver errada, nem se falava mais em sífilis, né? Então, infelizmente, pra cá, no Brasil, a sífilis nunca deixou de existir, né? Mas ela aumentou na população adulta, consequentemente na grávida, e o risco da sífilis congênita, né? E outra, como a Gláucia falou, essa menina vai estar suscetível, e esse menino também, né? E há o risco do HIV, né? Então, começou a se ver o reinício de aparecimento de casos novos na adolescência. Então, a gente lembrar que o sexo tem que ter proteção, né?
E tudo isso, o uso de droga e álcool, favorece a condutas inseguras nesse aspecto, né? O álcool chega a um estágio na adolescência e nessas crianças, porque são adolescentes, a gente fala criança, são os adolescentes, que ela perde o limite, né? Ela não tem noção do que está acontecendo, né, vereadora? E o poder de escolha dele fica muito vulnerável, né? Naquele momento, ele deixa, né, de ter discernimento, né, de fazer uma escolha. E é uma vulnerabilidade geral, né? Geral, doutora. E aí é o que a gente... O último boletim epidemiológico da AIDS, que sempre é lançado no 1º de dezembro de cada ano, demonstrou um aumento entre os adolescentes, né? Entre os jovens de 15 anos. Então, isso é muito... Nós estamos vivendo um momento importante em que a educação tem que alcançar esses jovens. De uma maneira, a abordagem que tem sido feita não tem alcançado esses jovens, né? E aí a gente tem visto o aumento. Então, nós precisamos de trabalhar muito na questão da educação, da prevenção, para que nós venhamos a diminuir esse número de tanto, né, de jovens que se tornam dependentes químicos, se tornam hoje portadores, né, de uma doença sexualmente transmissível, as questões dos acidentes, e está tudo ligado, né, grande parte está ligado a um comportamento de risco advindo do uso de álcool, de uso de drogas, né? Vereadora, no próximo dia 31 de agosto, aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a partir das 9 horas, nós vamos ter aí no Salão Nobre, eu gostaria que a senhora falasse desse evento, o que vai acontecer aqui, e chamar a comunidade também, vereadora, para que participe conosco aí. Eu estou aqui com um convite, ó, se a vereadora quiser, tá aqui, ó, é a 6ª semana de alerta à síndrome fetal do álcool. Isso. Eu gostaria muito que a vereadora fizesse aí um apelo a toda a nossa comunidade que está assistindo agora a TV Câmara de Ribeirão Preto, para que venham participar, porque é importante também a população estar presente, né, vereadora? Como bem disse, Jane, a doutora Márcia, a questão da abstinência do uso do álcool durante a gravidez é um compromisso de toda a família. Às vezes a mulher tem uma decisão, mas ela precisa ser apoiada pelo companheiro, pelos amigos, né, pelos outros familiares. Não, mas é só um copo. E não tentada pelo mar. Não vai. Ela precisa de ter esse apoio e através da informação. Então, essa reunião ela é aberta a toda a comunidade, principalmente se você tem um trabalho de orientação com famílias, seja na área da assistência social, seja na área da educação. Nós estamos convidando a todos, né? Vai ser uma palestra que vai ser proferida por uma palestrante da área, uma mestra em saúde da USP. E também nós vamos ter vivências, vamos estar compartilhando de casos, né, de como que essa família, essa criança foi ajudada, foi apoiada. Então vai ser um momento muito rico, né? Acontece só uma vez por ano e nós estamos convidando a todos para estar conosco nesta manhã, aqui na Câmara Municipal, a partir das 9 horas da manhã, porque eu acredito muito no poder de multiplicação, né? Você recebe uma informação e você tem um compromisso de multiplicar essa informação, disseminar essa informação quando você quer enfrentar um problema. E vai ser esse momento, né, de receber informação, se comprometer, né, com esta causa e multiplicar, levando essas informações para a sua comunidade. Então, eu quero convidar a todos para estarem conosco aqui. Próxima segunda-feira, né, segunda-feira, às 9 horas, no Salão Nobre. Doutora Márcia, eu gostaria de primeiro agradecer muito a sua presença aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. É importante essas informações e que antes da finalização do nosso ponto de encontro, você deixasse uma mensagem para essa adolescente, para essa mãe, porque sempre há tempo, mesmo que essa gestação não foi programada e ela uma dose ou outra, um aperitivo ou outro, mas que há tempo de parar aí nesse exato momento. Que você deixasse uma mensagem aí para que todas as mães, para que todas essas adolescentes, para que toda a família se una em prol aí dessa criança. Eu acho que, aproveitando o que a Gláucia também falou, a gente tem que pensar que isso pode estar dentro da nossa casa. Eu acho que se a gente olhar primeiro para a nossa casa, né, as pessoas que a gente convive, em prevenir tudo. Eu sei que a gente está falando da síndrome fetal do álcool, mas a gente não pode deixar de falar de todos os riscos que o adolescente
pode ter. É importante falarmos isso, né? Então deixa essa mensagem aí, doutora Márcia, pra gente. Falando aí para que essas adolescentes... Isso, então um adolescente que ele possa ser capaz de se prevenir da violência, dos acidentes, do uso de álcool e outras drogas, da gravidez indesejada, que pode mudar essa vida toda, né? E de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tem que pensar que o adolescente é um ser sonhador, que acredita que ele não vai ter nunca nenhum problema. Então a gente tem que olhar para o nosso adolescente na nossa casa e fazer o que a gente puder pelos que estão ao nosso redor. E lembrar que essa criança vai ter que ser atingida para a vida inteira, né? Isso vai dar um comprometimento para ela, para sua família e para toda a sociedade. Então é uma luta de todos. Bom, então eu quero aqui finalizar o nosso ponto de encontro, agradecer a vereadora Gláucia Berenice por mais essa iniciativa, a doutora Márcia Mota, e fazer um convite muito especial a todos vocês que estão assistindo a TV Câmara de Ribeirão Preto. No próximo dia 31, é segunda-feira. Agenda aí esse compromisso com a vereadora a partir das 9 horas da manhã aqui na Câmara Municipal. É muito importante você também participar com toda a sua comunidade para esse evento que vai acontecer. Pode ser na sua casa também que está acontecendo isso. Então a gente te espera aqui de portas abertas na Câmara Municipal de Ribeirão Preto até próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, dia 31, esse encontro com a vereadora aqui na Câmara de Ribeirão.